bom dia. Está no ar o Jornal Terra Viva, primeira edição. Veja agora o que é notícia no agronegócio, no Brasil e no mundo. Indonésia anuncia a abertura de mercado para a importação de carne bovina brasileira. 10 frigoríficos devem exportar cerca de 25 mil toneladas. Mais um mercado que se abre para a carne brasileira. Governo proíbe queimadas por 60 dias em todo o país. Continuam permitidas as queimadas controladas e autorizadas por órgãos ambientais. Presidentes de países com território amazônico vão se reunir na próxima semana para discutir uma política única de preservação e desenvolvimento. Avicultores e suinocultores de olho nas oportunidades do mercado buscam informações no CIAVES. E ainda, Centro das Indústrias de Cortumes do Brasil nega que importadores de couro brasileiro estariam suspendendo as compras do produto. Mas grande importadora americana confirma que vai deixar de comprar couro do Brasil temporariamente. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal Terra Viva, primeira edição. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou ontem à noite a abertura do mercado de carnes brasileiras para a Indonésia. Segundo a ministra, 10 plantas frigoríficas serão habilitadas para a exportação de pelo menos 25 mil toneladas de carne bovina. Tereza Cristina fez o anúncio por meio de um vídeo, no qual destacou que o momento é de comemoração para o setor. Acompanhe. Quando estivemos em maio visitando vários países na Ásia, estivemos na Indonésia e um dos nossos pleitos àquele país foi a abertura do mercado de carne bovina brasileira para aquele país que tem 300 milhões de pessoas. Hoje recebemos a boa notícia dessa conquista, 10 plantas frigoríficas brasileiras estarão prontas para essa exportação. Isso é bom para o nosso PIB, isso é bom para o nosso produtor rural, que tem mais gente comprando carne para exportar. Isso é bom para os nossos frigoríficos, que podem continuar dando emprego e gerando talvez mais emprego ainda, para que a gente possa atingir esse mercado enorme de 300 milhões de pessoas, que é o mercado indonésio. Então, acho que merece uma comemoração por parte dos produtores rurais e do Ministério da Agricultura. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que proíbe queimadas no país por 60 dias. Segundo o governo, a medida é excepcional e temporária, com o objetivo de proteger o meio ambiente. O decreto sai em meio à crise ambiental causada pelas queimadas na Amazônia, com repercussão internacional. De acordo com o decreto, continuam permitidas queimadas controladas e autorizadas por órgãos ambientais para o controle fitossanitário, práticas de prevenção e combate a incêndios e na agricultura de subsistência de populações tradicionais e indígenas. 8 dos 9 países da América do Sul que abrigam a floresta amazônica vão se reunir na semana que vem para discutir ações de preservação e desenvolvimento da região. A Venezuela não foi chamada para o encontro. Jair Bolsonaro recebeu o presidente do Chile, que voltava da Europa após participar do encontro do G7. Ele participou como convidado do encontro dos 7 países que estão entre as principais economias do mundo. E de volta à América do Sul, fez do Brasil a primeira parada. Bolsonaro repetiu que só aceita os 83 milhões de reais oferecidos pelo G7 se o francês Emmanuel Macron pedir desculpas por tê-lo chamado de mentiroso. A Alemanha, em especial, a França, estavam comprando a nossa soberania à prestação. Deixei bem claro isso aí. E quando vocês olham para o tamanho do Brasil, a 8ª economia do mundo, parece que 20 milhões de dólares é o nosso preço. O Brasil não tem preço. 20 milhões ou 20 trilhões é a mesma coisa para nós. O Brasil aceitou do Chile a oferta de 4 aviões para combater os focos de incêndio na Amazônia. Sebastián Pinheira está convidando outras nações da América do Sul para ajudar, mas frisou que a última palavra é do governo. Se alguns países querem colaborar, respeitando a soberania de Brasil, y Brasil cree que esa ayuda es útil, muchos países estamos dispuestos a colaborar. Quiero recordar que hoy día hay incendios en la Amazonia, pero otros años hubo incendios mucho mayores. Presidentes de 8 dos 9 países que abrigam a floresta se encontram na sexta-feira que vem em Letícia, na Colômbia. A cidade faz fronteira com Tabatinga, no Amazonas.
Apenas a Venezuela não foi convidada. Nesta terça, o presidente da Bolívia, Evo Morales, visitou a região de Santa Rosa, uma das mais afetadas pelas queimadas no país. Ele usou mangueira e enxada para ajudar bombeiros que combatem as chamas. Aqui no Brasil, governadores da região norte seguem em Brasília em busca de recursos e se reuniram no Supremo Tribunal Federal com o ministro Alexandre de Moraes, além dos presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Eles pediram ao tribunal a liberação de R$1 bilhão para ações ambientais, 400 milhões diretamente para os estados. O dinheiro viria do fundo da Petrobras, de R$2,5 bilhões recuperados na Operação Lava Jato, que está sob controle do STF. O Ministério Público defendeu a destinação de R$1,2 bilhão para combater as queimadas. Já a Advocacia Geral da União sustentou que a soma usada na preservação da floresta não passe de 500 milhões. A decisão caberá ao relator Alexandre de Moraes, que também pode levar o caso para o plenário do Supremo. Pedimos celeridade para o ministro, uma vez que as questões fiscais aí são desafiadoras e as ações, sejam as emergenciais que precisam ser feitas na Amazônia e as permanentes, porque não adianta só apagar o fogo agora, o monitoramento, certo? A fiscalização, o controle e a punição de quem pratica atividades ilegais na Amazônia tem que ser permanente. Depois de comunicar que 18 marcas internacionais teriam suspendido a compra do couro brasileiro, o Centro Brasileiro das Indústrias de Cortumes do Brasil voltou atrás e negou a informação. Na verdade, o que ocorre é que os importadores disseram que vão continuar com os pedidos em andamento, mas querem esclarecimentos adicionais sobre a origem e a rastreabilidade do couro brasileiro. De acordo com o presidente do Centro das Indústrias de Cortumes do Brasil, José Fernando Belo, a informação foi divulgada antes da checagem com as empresas importadoras. Ele também afirmou que todo o couro originado no Brasil passa por processo de rastreabilidade e controle auditado por órgão internacional. Mas houve uma nova reviravolta. Ontem à noite, a VF Corporation, empresa responsável por várias marcas de calçados, afirmou ao jornal Estado de São Paulo que decidiu, abre aspas, não seguir se abastecendo diretamente com couro e curtume do Brasil para os negócios internacionais, até que haja a segurança de que os materiais usados em nossos produtos não contribuam para o dano ambiental no país. Fecha aspas. A nossa equipe já entrou em contato com o Centro das Indústrias de Cortume do Brasil e qualquer nova informação a gente traz para você. A seguir, os detalhes da previsão do tempo. O clima deve continuar firme nesta quinta-feira. E você vai ver também. Endividamento dos produtores de cacau está entre os principais problemas do setor. Assunto foi discutido no segundo Fórum Anual do Cacau. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. O dólar fechou estável e começa o dia cotado a R$ 4,16. Já a Bovespa teve alta de 0,9%, fechando o pregão aos 98.193 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,8% a $8,66 o bushel. O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, fez a leitura do seu parecer na Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a última fase antes do relatório seguir para a aprovação em plenário. A sessão foi encerrada após a leitura do parecer e será retomada na próxima quarta-feira. Até lá, o relator vai avaliar 129 emendas ao texto propostas entre ontem e hoje. Mas esse número pode aumentar, porque o prazo para apresentação de emendas foi prorrogado até a próxima terça-feira. O relator Tasso Gereissati fez mudanças que reduzem em 31 bilhões de reais o impacto fiscal em 10 anos em relação ao texto aprovado pela Câmara em julho. Em contrapartida, propôs medidas para aumentar a arrecadação, bem como a inclusão de estados e municípios por meio de uma nova proposta de emenda à Constituição, que tramitará em paralelo. Com isso, a estimativa do relator é de que a reforma da Previdência traga uma economia total de 1,350 trilhão em 10 anos.
O relatório apresentado pelo senador Tasso Gereissati sugere várias medidas para aumentar a arrecadação, como o fim da isenção sobre exportações do agronegócio, proposta que já foi rejeitada na Câmara dos Deputados. A Andaterra, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, considera inadmissível essa nova tentativa de taxar o agronegócio e diz que vai atuar forte no Senado para retirar esse item do relatório. O deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, também se pronunciou contra e disse que a medida atinge toda a pauta comercial brasileira. Agora, a previsão do tempo. O clima segue firme em boa parte do país. Chuvas apenas em algumas áreas do Rio Grande do Sul. Quinta-feira de tempo firme em grande parte do Brasil, ainda sob a influência de uma massa de ar mais seco que inibe a formação das instabilidades. Vale ressaltar que em todas essas áreas mais claras do mapa, o sol aparece entre poucas nuvens por conta dessa massa de ar mais seco. Agora, nessas áreas, desde Cuiabá e Mato Grosso até Belo Horizonte em Minas Gerais, a quinta-feira será marcada assim por céu mais nublado. Isso por conta de instabilidades em níveis bem mais altos da atmosfera, mas não tem previsão de chuva. Pancadas devem ocorrer em áreas da região norte do Brasil por conta das instabilidades tropicais. Ainda chove também na faixa leste desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Norte por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. E o destaque mesmo desta quinta-feira é o retorno da chuva em áreas do Rio Grande do Sul. Volta a chover no extremo sul do estado, também na fronteira oeste gaúcha, por conta da formação de uma nova frente fria. Mas atenção, essa chuva ocorre somente no finalzinho desta quinta-feira, ainda em forma de pancadas rápidas, sem grandes acumulados. Agora, com relação às temperaturas, calor intenso na metade norte brasileira, também no centro-oeste, máximas que devem passar facilmente até dos 37 graus. Na região sul, a temperatura também dispara, em especial no estado gaúcho, por conta da aproximação da frente fria. Agora, em áreas aqui do sudeste, a temperatura ainda é um pouquinho mais amena, máxima de 26 graus em Vitória. Para esses próximos dias, tempo seco na maior parte do Brasil, mas por conta da frente fria já tem chuva avançando. Tem expectativa de chuva em boa parte da região sul do Brasil, até mesmo em áreas do extremo sul de Mato Grosso do Sul, por conta desta frente fria. Mas é mesmo no segundo período, durante os primeiros dias do mês de setembro, que o sistema frontal deve avançar de forma mais abrangente. Provoca chuva em boa parte aqui do centro-sul do Brasil, volta a chover especialmente aqui em boa parte do sudeste, acumulados que devem ficar entre 5 e 60 milímetros. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. O endividamento dos produtores de cacau, devido a anos consecutivos de seca na Bahia, está entre os principais problemas do setor. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, debateu o assunto durante o segundo Fórum Anual do Cacau. O Brasil é o sexto maior produtor de cacau no mundo, com a produção estimada em 180 mil toneladas. Uma atividade que movimenta 23 bilhões de reais por ano no país e ocupa 40% da população do sul da Bahia, principal estado produtor. O segundo Fórum Anual do Cacau fez uma radiografia do segmento. O endividamento dos produtores em torno de R$1 bilhão é considerado o principal problema do setor, que passa por diversas dificuldades. O endividamento é uma questão conjuntural que tem que ser resolvida, porque não dá para fazer agricultura hoje sem uso de tecnologia. Um estudo que está sendo feito em conjunto com a Universidade Estadual de Santa Cruz, Universidade Federal do Sul da Bahia e Brown University de Nova York, mapeia a situação da produção no sul da Bahia, onde 40% da população vive do cacau produzido na Mata Atlântica. A região cacaueira, ela foi vítima de 5 fatores ao mesmo tempo. O mais comum, o mais famoso é a vassoura de bruxa, que foi muito grave. Mas a gente teve a vassoura de bruxa, a gente teve 4 anos de seca entre 85 e 89, a gente teve a elevação do custo da mão de obra, tivemos aumento da produção de cacau no mundo com a África, aumento da participação da África, a gente teve a queda do preço do cacau, que saiu de 5 mil para $1.100. Então foram muitos fatores ao mesmo tempo. E é difícil resistir a um chocolate. As mesas com essas gostosuras foram concorridas. E no próximo mês, o Brasil deverá ter, pela primeira vez, o reconhecimento internacional como produtor de cacau fino de qualidade do mundo.
honraria que é concedida pelos maiores produtores da fruta no planeta. Cláudia Calmon, produtora há 10 anos no sul da Bahia, acredita que a produção nacional será mais valorizada a partir desse novo patamar. A gente vê um movimento hoje de grupo. Eu acho que a gente está criando força, né, não só na região como no Brasil. Provavelmente seremos reconhecidos agora como produtores de cacau de qualidade no mundo. Né, provavelmente teremos essa notícia em setembro, o que vai fazer bastante diferença no negócio. A produção do Jornal Terra Viva, primeira edição, entrou em contato com o José Fernando Belo, que é presidente do Centro das Indústrias de Cortumes do Brasil. E ele está na linha para falar sobre essa questão com a gente, aí, se há ou não a suspensão da importação de couro do Brasil. José Fernando, bom dia. Bom dia. Bom, a gente teve a informação aí ontem, né, do Centro das Indústrias de Cortume, que não há a suspensão por parte das empresas aí da importação de couro do Brasil, mas ontem à noite aí foi divulgada uma nova informação de que uma grande importadora americana teria sim confirmado essa suspensão. Então, qual que é a informação oficial que a gente tem, José Fernando? Bom dia. Essa informação que está me passando é nova, né, que aconteceu aí na madrugada. As informações que nós recebemos, elas são muito rápidas, muito frequentes. Os cortumes nos relataram inicialmente que esse cliente havia em contato no objetivo de suspender os embarques devido à questão das queimadas da Amazônia, ele estava preocupado com essa situação. Logo a seguir, nos informaram que não, que os pedidos em andamento vigentes continuariam, mediante o envio de documentos comprobatórios de rastreabilidade e certificação que nossos cortumes têm em alto nível, inclusive certificados por uma empresa inglesa que coordena esse trabalho todo. E parece-me que agora a própria empresa norte-americana, o Grupo VF, que detém 18 marcas, oficialmente informa que não comprará couro brasileiro temporariamente ou provisoriamente, até que esteja bastante esclarecida essa questão toda de origem do couro, região de queimada e tal. E é um direito que eles têm, nós temos que acatar e tentar suprir as necessidades do cliente, buscar quais informações adicionais eles precisam, quais são as dificuldades e tentar reverter essa situação. Não vejo outra opção. Certo, presidente. Então, quais as medidas, né, que o Centro das Indústrias de Cortumes do Brasil vai tomar a partir de agora? Vocês devem entrar em contato aí com o Ministério da Agricultura e direto também com essa grande importadora, a VF Corporation? No Ministério da Agricultura, nós vamos trabalhar, a gente sempre tenta se alinhar com o meio ambiente e agricultura, porque nós somos muito ligados à área da pecuária, a questão de traçabilidade sempre é importante. Esses temas são recorrentes, eles não se esgotam, né? E em relação à empresa, ela vai ter que enviar aos nossos cortumes quais são as demandas adicionais que ela necessita na área documental, de qualidade ou técnica. Os cortumes terão que fazer as complementações e os ajustes para voltar a fornecer. Eu não vejo um cenário muito difícil, uma vez que os cortumes estão bastante organizados, adequados e certificados pela essa empresa internacional. Tá, claro que não é uma notícia bem-vinda, mas nós temos que enfrentá-la, né? Com certeza. Existe alguma perspectiva já em termos aí de perdas, aliás, financeiras para o setor aqui no Brasil por causa dessa suspensão? Essa empresa é um grupo muito grande, muito importante e relevante, como nome e marca. Não é um comprador de grandes volumes do couro brasileiro, né? Tem um percentual de compra, mas não é assim um volume excepcional que vai afetar o nosso negócio, tá? É importante tê-los na carteira, são marcas importantes, sempre os cortumes trabalham para conquistá-los e tê-los, tá? Mas não é um volume que vai deixar a terra arrasada, não. São volumes que dá para administrar. Certo, presidente. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição. A gente entra em contato aí com qualquer novas informações. Obrigada. Obrigado, bom dia. Bom dia. E a seguir, você confere segundo dia do CIAV, Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura atrai produtores em busca de novidades. É daqui a pouco aqui no Jornal Terra Viva, primeira edição.
A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 1,3% a 3 dólares e 71 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou em queda de 0,2% a R$ 38,27. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta de 0,3% no Noroeste Paulista. O segundo dia do CIAVES, o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura, foi bem movimentado desde as primeiras horas do dia. São produtores de vários estados do Brasil e também de fora do país em busca de novidades tecnológicas e, claro, atualização sobre as mudanças no mercado. Congressos e painéis lotados. No pavilhão, o cenário era o mesmo. Produtores, empresários e investidores atrás das novidades do setor de proteína animal. Seu Hilton veio de Formosa do Oeste, no Paraná. É a primeira vez que ele participa do CIAVES. O produtor está otimista com as oportunidades do mercado internacional, mas vê com cautela o cenário atual. Investir tem que investir sempre. Com essa guerra comercial, então está abrindo alguma janela de oportunidade para o nosso frango brasileiro. Então tem que aproveitar esse bom momento, mas também cuidar do nosso consumidor interno aqui. João Gandolfi produz leitão no município de Alvoredo, em Santa Catarina. Ele também veio à feira conferir as novidades. Afinal, o momento é positivo. Por causa da nossa genética, bastante sanidade animal, é onde que você tem um futuro assim previsto para os próximos 3 anos, assim, uma coisa muito boa. A relação entre produtores e indústria ainda preocupa o setor. A questão vai além da comercialização. É que muitos consumidores estão atentos aos produtos oferecidos nas gôndolas e exigem melhor valor agregado e informações sobre a origem dos alimentos. Os desafios da demanda atual foram discutidos neste painel. Se hoje a indústria começar a olhar um pouquinho atrás e olhar a origem dos produtos que eles estão comprando, olhar o processo produtivo que é feito até chegar à indústria e o que a indústria está fazendo para chegar até o consumidor, eu acho que essa seria a grande jogada do momento. E o Jornal Terra Viva, a primeira edição, termina aqui. Marusa Trevisan vem aí com Bem da Terra e às 11h30 tem Dia a Dia Rural com informações ao vivo do CIAVES e da Expo Inter. Um ótimo dia para você e até amanhã.